a gente chega com uma denúncia que vem de Joinville. Os moradores da cidade formalizaram uma reclamação que aponta que taxistas estão cobrando até R$ 50 por viagens para subirem até o Mirante, o Morro do Boa Vista. A situação gerou revolta lá na cidade. A gente vai chamar o repórter Renato Santos, que está neste momento na promotoria e vai nos explicar melhor o porquê dessa polêmica, porque esse valor seria um valor muito alto. Conta toda essa situação para a gente, por favor, Renato. Boa noite. Boa noite, Gabi, a você e a todos que nos acompanham aqui no Tá Na Hora. Pois é, uma cobrança abusiva por um trecho considerado pequeno, menos de 5 quilômetros, do início do Mirante de Joinville até o ponto mais alto. E aí há denúncias de que alguns taxistas estavam cobrando essa taxa de R$ 50 e sem utilizar o taxímetro. Aqui do meu lado está o doutor Max Zufo, ele que é o promotor de justiça aqui de Joinville, da 20ª Promotoria de Santa Catarina, vai conversar com a gente. Afinal de contas, o Ministério Público teve conhecimento, entrou em ação como forma de coibir essa cobrança indevida, né, doutor? Boa noite. Boa noite. Foi justamente isso que aconteceu. Um consumidor entrou em contato com o Ministério Público por meio de sua ouvidoria, relatando este ocorrido. E aí foram tomadas providências no âmbito dos nossos procedimentos administrativos aqui para verificar se de fato isso estava acontecendo. O Ministério Público não tinha informação de qual seria o taxista, nem da data exata que aconteceu, mas foram realizadas algumas diligências no entorno ali do Mirante e se chegou a informação de que isso poderia estar acontecendo. A partir daí foi entrado em contato com o município de Joinville para ser elaborado um plano de ação para evitar que essa conduta fosse reiterada, uma vez que ela é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Agora, doutor, uma prática que pode ser caracterizada como crime contra o consumidor? Ela não chega a caracterizar um crime. Dentro da legislação, ela acaba sendo um ilícito civil, uma prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Em razão disso, as diligências que foram determinadas e as providências, elas não se focaram numa investigação criminal para identificar quais seriam aqueles taxistas, mas sim numa série de medidas para garantir que isso não volte a ocorrer e que o consumidor, quando chegue no acesso ao Mirante, ele saiba os seus direitos e possa exercê-lo caso um taxista, um operador de algum aplicativo venha querer desligar o taxímetro ou cobrar uma taxa fixa para fazer aquele trajeto. Eu até conversava agora há pouco, doutor, com o senhor em relação a esses trabalhadores, aos taxistas, aos motoristas de aplicativo, porque até então muita gente, muitos consumidores, turistas, acreditavam que apenas veículos oficiais podiam subir o Mirante. Mas há ali também uma adequação para esses profissionais. Em caso de gestante, de pessoas com deficiência, eles podem subir, mas tem que cobrar um valor realmente que seja adequado com a distância e utilizando o taxímetro, é isso? Justamente isso. O acesso é liberado de acordo com as informações que constam no próprio site da Prefeitura, que os munícipes e os visitantes podem consultar, para pessoas com mobilidade reduzida e durante um certo período de tempo. É claro que o acesso, por força da legislação que regulamenta o serviço de táxi aqui em Joinville, sempre deve se dar com o uso do taxímetro, para que a cobrança possa ser justa e adequada. Doutor, em caso de novas denúncias, o consumidor pode entrar em contato com o Ministério Público fazendo denúncias como forma de ajudar a promotoria a chegar até essas pessoas que estão cometendo esse tipo de ilícito? Com certeza, o Ministério Público está justamente aí para poder atuar em nome da população na defesa de seus direitos, especialmente na área do consumidor, que é a matéria que eu sou responsável aqui em Joinville. Ok, muito obrigado, doutor, por receber a nossa equipe. Tá aí, portanto, o Ministério Público está de olho, uma prática considerada abusiva, R$ 50 por corrida. A gente repete aqui novamente, não era utilizado o taxímetro, o Ministério Público teve conhecimento desse caso, se reuniu com a Prefeitura de Joinville como forma de tomar uma providência e agora a promotoria está de olho. E você, consumidor, você turista que vem para Joinville, pode denunciar caso isso volte a acontecer novamente. Retorno com você aí no estúdio, Gabi. Pode e deve denunciar, Renato. Obrigada pela sua participação.